Boa noite, amados irmãos. Vamos então buscar nos concentrarmos nas nossas tarefas, mentalizando sempre Jesus, que nos ajuda a compreender os estudos da noite e a recebermos também aquilo que cada um de nós viemos buscar, a ajuda divina, o amparo para que possamos compreender a nós mesmos e a vivermos diferente, né? Para que se faça a paz, para que se faça o entendimento em nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, dizendo a Ele: obrigado, Jesus, por esses momentos tão belos em que iniciamos neste instante estudos que deveremos mentalizar, meditar, refletir nas lições da noite, para conseguirmos implantar em nossas vidas dias melhores planos para o nosso viver. Nós te rogamos que abençoe a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, que viemos pela tua misericórdia a esse encontro. Que possa Jesus também visitar corações queridos, irmãos nossos enfermos nos seus lares, aonde estiverem, possam receber a visita do teu amor, através de tantos corações queridos, benfeitores espirituais, que nos ajudam a soerguer-nos e guardar conosco a esperança. E aqueles, Jesus, que estão também nos nossos lares, fora do corpo físico, que possam, recebendo a sua visita, ser orientados para o estudo, para o tratamento necessário, em colônias, hospitalizando-se e curando as enfermidades que trazemos. Obrigado, Jesus, por aqui estarmos junto aos nossos irmãos para o estudo da noite, para estarmos sempre nos preparando para o grande aprendizado da vida. Fica conosco, Jesus. Ampara-nos, auxiliando aqueles também que estão com os nomes no livro de prece, para que todos recebam a sua visita amorosa, fraterna, misericordiosa, que nos faz reformar o nosso magnetismo, que renova a nossa esperança. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Rumo Certo, uma lição para a nossa reflexão, que nos ajuda no grande entendimento da vida. E nos traz Emmanuel os dizeres sobre as nossas posturas, né, diante daqueles que se aproximam de nós. E ele diz assim: diante de qualquer pessoa, seja quem for, inclina-te à bondade e começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. Olha só, essa é uma grande tarefa nossa, né? Emmanuel nos convidando a, diante de qualquer pessoa, de qualquer irmão nosso, que se faça presente em nossas vidas, que a gente possa levar a ele, né, pensamentos bondosos, de simpatia, de fraternidade. Se retens com alguém, se renteias com alguém que admiras pela virtude que lhes ornam o caráter, pondera os riscos a que essa criatura se vê exposta pela altura a que se guindou, e calculando os sacrifícios que terá ela feito para alcançar as responsabilidades em sua situação, que na situação dela, né, oferece-lhe apoio para que não lhe desafinem as cordas da alma. Veja bem, diante das pessoas que de um caráter elevado, que a gente não critique, mas que a gente ajude ela a manter, né, aquela presença, dando apoio,
para que a pessoa continue se esforçando, se mantenha, né? À frente de outras pessoas que consideres errada, com mais razão orarás por ela. Então, diante da pessoa errada, que a gente muitas vezes, muitas vezes podemos pensar que é uma pessoa que está andando errado, né? Que a gente possa orar mais por ela, rogando o auxílio da vida maior em seu favor, a fim de que se lhes refaçam as forças. São tarefas, né, que todos nós temos que assumir. E muitas vezes a gente não consegue assumir, a gente imagina ao contrário, né? Perdemos a oportunidade de ajudar. Farás ainda mais, meditarás nas muitas vezes em que esta criatura haverá sofrido o impacto das tentações que lhes assaltaram a estrada, e não acharás motivo para estranheza ou condenação, se refletires nas lágrimas que terá ela vertido, até que a tortura mental lhe impusesse o coração, aliás, impulsionasse o coração para o colapso das energias morais em que se escorava dificilmente. Veja bem o quanto nós faltamos com a fraternidade diante dos nossos irmãos, né? Como ele nos diz aqui, que muitas vezes a gente se encontra com criaturas que estava assim sofrida, que se encontra sofrida, mas não imaginamos o impacto das tentações que aquela pessoa sofre, né? Na estrada da vida. E não acharás motivo para estranheza ou condenação, até que a tortura mental lhe impulsionasse o coração para o colapso das energias morais em que se escorava dificilmente. Então, que imaginemos a dificuldade que passa todos nós, e tem muitos irmãos nossos, né, com mais dificuldades que a gente se encontra. Então, que a gente possa analisar a dificuldade que ela passou para estar assim tão fechada, tão triste, tão pensativa, né? Ela passou por grandes dificuldades mental que estava assim torturando a mente e o coração, né? O coração é como se esfriasse aquelas energias que poderiam dar vida e força para que a gente caminhe. Todos nós passamos por isso, né? Todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz à observação. Todos nós, né? A gente conversando, falando, em contato com alguém, a gente sente que a gente, observando o que fala, que aquelas pessoas passam para a gente, que nós passamos para os outros também. São momentos que a gente deve se dedicar à fraternidade. Recebamos-las todas na condição de criaturas irmãs. Veja bem a nossa postura, né? Portadoras de recursos e de fraquezas, esperança e sonhos, tarefas e lutas, problemas e dores, semelhante aos nossos. Somos todos, né, na luta, no cotidiano, no dia a dia nosso, todos passamos por lutas, temos tarefas, temos sonhos a realizar, guardando conosco esperança da gente modificar a nossa vida. E esses problemas que outros irmãos se apresentam junto a nós, são semelhantes aos nossos. Então, veja bem, quanta coisa podemos fazer se a gente estiver atento às nossas tarefas, né? Consideremos sobremaneira que ninguém se aproxima de alguém pedindo reprovação ou azedume. Ninguém está presente um com o outro para que a gente vá reprovar a condição daquela pessoa, o estado daquele irmão ou o nosso mesmo. A gente não quer que ninguém reprove a gente, mas que nos dê apoio, que nos ajude, né? Todos carecemos de compreensão e bondade, todos.
Quando estamos em paz, o conselho que nos induz ao aperfeiçoamento moral lembra a lâmpada acesa, impelindo-nos para frente. Veja bem, quando estamos em paz, o conselho que nos induz ao aperfeiçoamento moral lembra a lâmpada acesa, impelindo-nos para frente, nos convidando a caminhar, né? Entretanto, quando desajustados pela consequência de nossos próprios erros, já carregamos em nós próprios fardos de angústia suficiente para o suplício do coração. Então, todos nós, né, sabemos que nesses momentos a gente carrega um fardo de angústia que já é suficiente para o suplício do nosso coração. E por que nós, os irmãos uns dos outros, reprovarmos, né, nas dificuldades de outrem? Doemos a quantos se abeirem de nós o melhor que pudermos. Doemos a quantos se abeirem de nós o melhor que pudermos. O entendimento, a fraternidade, a boa palavra e o serviço nobilitante. Todos nós podemos realizar essa tarefa, né? O entendimento, a fraternidade, a boa palavra, o serviço nobilitante de ajuda, todos nós. Convençamo-nos todos de que todos os males, os nossos e os dos outros, ficarão um dia para trás em definitivo. Isso devemos guardar, né? Convencemo-nos todos de que todos os males, os nossos e os dos outros, ficarão um dia para trás em definitivo. Toda sombra chega e passa. A afeição de nuvens perante o sol. Toda sombra chega e passa. A afeição de nuvem perante o sol. Permanecerá no universo, acima de tudo e para sempre, o sol da providência divina. E na luz da providência divina, todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente do amor eterno, em permanente e vitoriosa sublimação. Então, veja bem, na luz da providência divina, que vem de Deus, o auxílio de Deus, todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente do amor eterno. Somos amparados, envolvidos por esse amor aqui na Terra, em permanente e vitoriosa sublimação. Então, vamos sempre, né, lembrarmos dessas lembranças de que a lição de hoje nos traz que, junto a todas as pessoas, possamos ser benéficos, né? Através da nossa palavra, do nosso equilíbrio, para que possamos nos ajudar e, se possível, também ajudar o outro que se encontra, né, diante de dificuldades. No Vinha de Luz, o Evangelho, nós vamos estudar uma lição de número 149 e nos traz a lição, o título, Escamas, do capítulo 9, versículo 18. E nos diz o texto do Evangelho: e logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a visão. Nós vamos ver aqui, né, toda a história de Paulo no encontro com Ananias, e a gente vai ver o que precisamos melhorar em nós, deixar as escamas da nossa visão de espíritos, né? E Paulo nos diz: a visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. E ele diz: que temos sido, ele faz para nós uma pergunta, que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? Nós trazemos conosco essas escamas também, né? Não enxergamos, não valorizamos a vida tanto quanto é necessário. As possibilidades de estarmos no corpo físico,
Parece que nos fechou os olhos a visão do valor da vida que temos todos nós de estarmos aqui na terra. Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências, todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Veja bem, não só a visão dos olhos, mas tudo aquilo que recebemos de Deus a gente eclipsou. Ficamos cegos, não compreendemos o que devemos fazer, paralisamos o nosso progresso, né? E olha o que Emmanuel nos mostra para o nosso bem. Mãos paralisadas, eclipsadas, cheias de escamas, né? Mãos, pés, línguas, ouvidos, todos eclipsados. Dentro dos poderes da criatura. Nós temos esse poder, né? Desde milênios nós estamos nessa situação. Imaginemos, né? Desde milênios permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Por isso, nós estamos paralisados com as nossas mãos, né? Paralisados com a nossa visão, com a nossa língua, os nossos pés não caminham para nos encontrarmos com situações que deverão refletir para nós, né? Trazer-nos o bem-estar. Estamos parados, caminhamos, mas não para o lado que deveríamos caminhar. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura. Veja quantos poderes temos, né? Pensamento, palavra, mão, pé, são poderes que a gente pode usar para o bem. Ir de encontro ao socorro daqueles que precisam mais que nós. Todos somos necessitados, mas tem condições muitas vezes de nos aproximarmos de outrem e ajudar através dos nossos pés, das nossas mãos, da nossa língua, falando, né? E desde há milênios nós permanecemos assim com o venenoso revestimento da preguiça. Hoje eu estou cansado, hoje eu não devo fazer a minha tarefa, cumprir, e vamos paralisando, como Paulo, né? Não enxergava que Ananias, né, vinha socorrer, ele tinha medo. E muitas vezes acontece conosco. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamentos profundos. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. É isso que devemos também fazer, né? Nos entregar às tarefas que o Cristo confia em nós. Como no Evangelho ele nos fala, podemos ser membros divinos aqui na terra. Usar a nossa mão, o nosso braço, né, para ajudar a caminhar alguém, encaminhar. Os pés, a mão, a língua. Tudo que temos aqui são poderes que devemos acrescentar para conquistarmos mais condições de trabalharmos dentro de nós e fora de nós. Então, mas para isso precisamos agir como Paulo, ele se entregou ao trabalho, ele se dedicou, né? Penetra Paulo, né? Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho. Imagine, né? Derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde for aplaudido e triunfador. Mas se encontrou sozinho naquele momento, né? Que ele se entregou a Jesus. Acolhido em hospedaria simples, singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. Se confiarmos em Jesus, acontece também conosco, né? Nos momentos exatos, recebemos a ajuda divina. É importante notar, nos diz Emmanuel, contudo, que o Senhor, utilizando
a instrumentalidade de Ananias, né? Porque somos instrumentos de Jesus. Nós não realizamos tarefa, nós somos instrumentos do bem quando renunciamos tudo o que temos de não bom em nós e nos entreguemos ao trabalho do Cristo. Então, somos instrumento, como Ananias foi a Paulo de Tarso. Não lhe cura senão os olhos. Veja bem, muitas vezes a gente pede a cura do corpo, né? E Paulo foi curado os olhos, restituindo-lhe o dom de ver a vida diferente, né? Porque ele perseguia todos aqueles, né, que seguiam Jesus. É uma cegueira que trazemos. E vemos que a gente também precisa trabalhar dentro de nós, confiar no Cristo, dedicarmos às tarefas amorosas, fraternas, né, que Ele nos ensinou com a sua própria vida. Então, veja bem, restituindo-lhe os olhos, né, o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do quê? Do sacrifício. Porque é um sacrifício, a gente renunciar tudo que temos dentro da gente, né? Modificar o nosso pensamento, modificar os nossos sentimentos, é uma renúncia. Então, veja bem, ele se entregou ao trabalho do Cristo, mas ele também entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhes obscureciam as outras zonas do ser, né? Então, a partir da hora que a gente sente a necessidade de estar ligado a Jesus, de colaborar com o trabalho do bem aqui na terra, nós vamos também extinguindo de nós outras escamas. A partir da visão, né, a gente sente a necessidade de trabalharmos, de construir dentro de nós o reino de Deus, primeiro dentro da gente. Aí, depois da gente entrar nesse caminho do sacrifício, que é tirar os hábitos infelizes nossos, nós vamos extrair depois as outras escamas que obscurecem as zonas do ser. Por exemplo, ele teve a visão, ele usou a mão, os pés, né? Que também traziam escama, sem trabalho no campo do bem, a gente está paralisado com os nossos pés. Estamos paralisados com a nossa mente. Então, bastou ele abrir a visão, enxergar a própria necessidade dele de também ser instrumento do bem, como foi Ananias ao recebê-lo, né? E Emmanuel diz: quanto lutou e sofreu Paulo, a fim de purificar os pés, olha só. Quantos lutou e sofreu Paulo, a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração. É um sacrifício, porque nós vivemos muitas vezes desligados das nossas tarefas cristãs. Por isso sentimos um vazio dentro de nós. Aqueles momentos, aonde que estou, o que devo fazer, a gente sente vazio, sem caminho. Então, Paulo, primeiro ele tirou as escamas da visão, ele compreendeu, ele visualizou o trabalho que ele tinha que fazer. E depois ele tirou as escamas dos pés, das mãos, da mente e do coração. Trata-se de perguntas dignas de ser meditada em todos os tempos. Devemos perguntar para nós, aonde estamos caminhando? O que estamos fazendo das nossas mãos? O que estamos fazendo da nossa mente? O que eu penso, né? O que eu estou pensando? Para que a gente possa organizar a nossa mente sempre no bem, na ação. Através da mente nós conseguimos ligar o nosso coração para agirmos no bem. Então vamos fazer essas perguntas a nós mesmos. O que fazemos da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pés, das nossas mãos?
estamos, como diz a primeira lição, ao encontrarmos com irmãos na estrada da vida, aqui, vibrar no bem, sentir que ele é um nosso irmão que encontramos neste momento e todos precisamos uns dos outros, né? E Emmanuel nos recorda, trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueça, pois de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade. Todos nós encontramos, né? Sempre alguém que vem nos ajudar, nos dizendo algo que refaz a nossa esperança. Então, são os Ananias da vida. É aquele instrumento que Jesus encontrou para ajudar Paulo de Tarso na hora da aflição, na hora do desespero, na hora que ele se sentiu que ele não estava no caminho certo. Então, ele encontrou um Ananias que o ajudou. Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Em nome de Jesus, né? Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades. Tenhamos certeza, né? Que na hora que estivermos grandes necessidades que passamos, nós vamos encontrar um Ananias que nos ajuda a levantar o ânimo, a coragem, né? Em nome de Jesus, em nome do Mestre. E eles vão se aproximar de nós, compassivos de tua necessidade. Não para condenar, mas compassivos, compreendendo que naquele momento é necessário usarmos o nosso coração, como Jesus nos ensina, as nossas mãos, o nosso verbo, né? Mas não ouvides, não esqueça, que o Senhor apenas permite, olha só, às vezes a gente deixa a tarefa toda para que Deus me ajude, resolva. E Emmanuel está nos dizendo, mas não esqueça que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a visão. Depois que a gente tem uma visão do que eu tenho que seguir, o que eu tenho que estudar, os ensinamentos de Jesus através do Evangelho, aí depende de nós. Estamos com os olhos descamados, né? Temos a visão correta do que temos que fazer, da tarefa que temos a seguir. Então, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Veja bem, Deus, o nosso Pai, os nossos benfeitores, Jesus não vai resolver as questões que nós temos que resolver. É questões nossas. Então, se conseguimos nos aproximarmos do Evangelho de Jesus, o Evangelho é o roteiro para todos nós. Traz tudo que direciona a nossa vida na orientação do Mestre Jesus. Se acordamos, a nossa visão agora é em direção ao Mestre Jesus, vamos usar tudo que temos, todas as nossas capacidades, de visão, de mão, de pé, de coração, para que a gente possa ser um Ananias aqui na Terra. Acho que todos nós gostamos de ser, né? Instrumento do Mestre, aquele que leva a palavra consoladora, de esperança, abraço, que quando nos aproximamos de alguém, sintamos irmão nosso, que está se aproximando para que a gente acorde o coração, para que a gente enxergue melhor na nossa vida. Então, Paulo está nos recomendando, nós podemos ser, se desejarmos. Ele se entregou a Jesus, às tarefas cristãs, a tarefa do amor. E que possamos nós também, a partir de agora que estudamos o Evangelho, que temos lições que nos faz refletir sobre a nossa caminhada aqui na Terra, jamais desviarmos de ao encontro a um nosso irmão, decepcioná-lo, acusá-lo, mas sim ajudá-lo, ser um Ananias da fraternidade, em nome de Jesus e em nome do bem. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre, e que possamos seguir esses ensinamentos que nos trarão paz para a nossa vida. Que assim seja.